Bom dia, pessoal do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos. Hoje nós teremos uma aula de Química. O nosso assunto, ligações químicas. Vamos lá? Bom, ligações químicas. Pessoal, vocês devem ter visto já sobre tabela periódica que os átomos eles são encontrados na sua maior parte, né, unidos a outros elementos. Isso por quê? Porque a única classe de elementos que ele está sozinho na natureza é o gás nobre, como eu já havia falado para vocês na aula sobre tabela periódica. Os gases nobres, eles possuem justamente esse nome por eles não gostarem de reagir, tá, com nenhum dos outros elementos da tabela periódica, nem entre eles mesmos. Os demais elementos químicos, eles sentem a necessidade de se ligar a algum outro elemento químico para poder adquirir a sua estabilidade, ou seja, ficar semelhante a um gás nobre. Para isso, ele pode fazer as chamadas ligações químicas, que podem ser iônicas, covalentes ou metálicas. No caso da iônica, vai haver a doação ou recebimento de elétron. Na ligação covalente, compartilhamento de elétron. E na ligação metálica é a questão do mar de elétrons podendo percorrer livremente o metal. Bom, a nossa aula de hoje vai abordar cada uma dessas ligações químicas, ok? Então, distribuição eletrônica dos gases nobres. Os gases nobres, eles obedecem a duas regras. Ou eles obedecem a regra do octeto, ou eles obedecem a regra de dueto. A regra do octeto, como o próprio nome diz, é a ideia de ter 8 elétrons na camada de valência. A regra do dueto é de ter apenas 2 elétrons na camada de valência. O único gás nobre que obedece à regra do dueto é o hélio. Os demais gases nobres vão obedecer à regra do octeto. Então, eu tenho aí a distribuição eletrônica de todos os gases nobres. Tá? Eu tenho aí hélio, 2 elétrons na sua única camada, ele só tem 2. Tá? Neônio, com 2 elétrons, 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L. Argônio, 18 elétrons, 2 elétrons na camada K, 8 na camada L e 8 na camada M, e assim sucessivamente entre os demais gases nobres. Vocês podem observar, tá, que o hélio ele possui 2 elétrons, tá, na sua única camada, obedecendo assim a regra do dueto. E os demais gases nobres, vocês podem ver que ele sempre vai terminar com 8 elétrons na camada de valência, obedecendo assim a regra do octeto. Bom, ligação iônica, que pode também ser chamada de eletrovalente ou heteropolar. Ela vai ocorrer entre metais e não metais. É por isso que é importante vocês terem aprendido, tá, todas as características lá da tabela periódica. Bom, na ligação iônica, como eu já havia falado, vai ocorrer de um átomo doar elétrons, tá, para poder ficar estável, e o outro receber. Então, ligação iônica quando há transferência de elétrons entre os átomos. Nesse caso aí, eu coloquei o do cloreto de sódio, né, o nosso chamado sal de cozinha. Ele é formado por sódio, número atômico 11, aí a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, vocês podem observar que na camada K ele tem 2 elétrons, está devidamente preenchida. Camada L ele tem 8, mas na camada M ele só tem 1. Então, é muito mais fácil ele perder esse único elétron que ele tem, para poder ficar com 8, do que ele ganhar mais 7 elétrons. Tá? Já o átomo de cloro, número atômico 17, vocês veem 1s2, primeira camada completa. Segunda camada, 2s2 de 2p6, completa, 8 elétrons. Terceira camada, 3s2, 3p5. Então ele tem 7 elétrons. É muito mais fácil o sódio doar esse 1 elétron para o cloro, e o cloro ficar com 8, e o sódio ficar com 8, do que o cloro doar esses 7 elétrons para o sódio. É o que vocês veem aqui, ó. O sódio doa 1 elétron para o cloro passa a ficar com 8 elétrons na sua última camada, e o sódio ele também fica com 8 elétrons na sua última camada. Ele perde essa camada aqui, ó.
fica somente com a camada interna. Os elementos das famílias. Então, quem perde elétrons é um íon, nesse caso um cátion, e tem carga positiva. Quem ganha elétrons é um íon, ânion, e aí tem carga negativa. Então, dentro das famílias da tabela periódica, o que nós vamos ter? Família 1A tem tendência a perder um elétron, família 2A tendência a perder 2 elétrons, família 3A tendência a perder 3 elétrons. Já no caso dos elementos da família 4A, eles podem ganhar ou perder 4 elétrons. Eles não são muito reativos, mas podem perder ou ganhar 4 elétrons. Na maioria dos casos, eles vão fazer ligações covalentes, tá? Mas eles podem fazer ligações iônicas. No caso da família 5A, tendência a ganhar 3 elétrons, família 6A, tendência a ganhar 2 elétrons, e família 7A, tendência a ganhar 1 elétron. Fórmula dos compostos iônicos. Então, para determinar a fórmula dos compostos iônicos, devem ser seguidas as seguintes regras. Primeiro, o símbolo do cátion, ou seja, o metal, que é quem perde elétrons, deve vir antes de um ânion. Então, vem primeiro o cátion para depois vir um ânion. E o número de cátions e ânions na fórmula deve apresentar a menor proporção inteira. Tá? Então, vamos lá. As ligações iônicas podem ser representadas através de uma fórmula mínima. De maneira geral, que nós vamos ter o cátion vindo na frente, que é quem tem carga positiva, e o ânion vindo depois, que é quem tem carga negativa. E aí, para representar a fórmula do composto iônico, eu faço a inversão dessas cargas. Tá? O expoente aqui do ânion passa a ser um índice do cátion, e aqui o expoente do cátion passa a ser um índice do ânion, fórmula unitária. Exemplo aqui, ó, MgCl, né, cloreto de magnésio, tem o magnésio, tem o cloro, magnésio família 2A, carga mais 2, cloro família 1A, carga menos 1, e aí vai haver a inversão desses valores. Ó. Mg1, ele não precisa aparecer, Cl2. No caso aqui, óxido de cálcio, cálcio família 2A, oxigênio família 6A, carga menos 2 e carga mais 2. Quando ocorre a inversão das cargas, ficaria 2 e 2. Mas lembra da segunda regra? Tem que ficar os menores números inteiros? Então, como dá para ser simplificado por 2, fica CaO. Característica dos compostos iônicos. Quais são as características deles? São solúveis em água, então se dissolvem em água. Conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água na fase líquida, ou seja, estado fundido. Tá? Preste atenção aí. Ó. Então, quando ele está na fase líquida, ele diz que está no estado fundido. São cristalinos, duros e quebradiços em condições ambientes de temperatura e pressão. Lembra do sal, né? Sólido cristalino. Possui altos pontos de fusão e ebulição, não é fácil você ver o sal derreter. E em condições ambientes, 25 graus Celsius em 1 atm se apresenta na fase sólida. Então, gravem aí e lembrem do sal de cozinha, né? Um bom exemplo e possui essas características. Vamos agora estudar sobre as ligações covalentes. Pode ocorrer entre não metal ou hidrogênio, né, ligado a não metal ou a hidrogênio. Então, ligação covalente, quando ocorre o compartilhamento de elétrons, já havia falado para vocês. Tem aí ó, um exemplo, tá? Carvão. E tem aqui o exemplo do ácido clorídrico, né, hidrogênio ligado a cloro. Se vocês observarem, o cloro tem 7 elétrons na sua camada de valência, tá? E o hidrogênio tem 1. Ora, o hidrogênio, para ficar estável, ele precisa de mais 1. Mas o cloro, ele tem 7 e ele precisa também ganhar mais 1. Então, não é interessante para esses elementos doarem seus elétrons, tá? É mais interessante que eles compartilhem. Ora, o elétron vai girar aqui na órbita do hidrogênio, e ora o elétron vai girar aqui na órbita do cloro. Eles compartilham. Polaridade das ligações covalentes. Ligações covalentes apolares. As ligações covalentes apolares são formadas por átomos de elementos que apresentam o mesmo valor de eletronegatividade. Exemplo, o H2, gás hidrogênio. Ligações covalentes polares. As ligações covalentes polares são formadas por átomos de elementos químicos que apresentam diferentes valores de eletronegatividade. Exemplo, o ácido clorídrico. Então vamos lá. Ligação covalente apolar é quando não há diferença de eletronegatividade. Ou seja,
quando tem um elemento químico, tá, ligado a ele mesmo, tá, porque aí não vai haver a diferença de eletronegatividade. Ligação covalente polar é quando vai haver uma ligação covalente, tá, entre elementos que possuem eletronegatividades diferentes. Nesse caso, o cloro possui maior eletronegatividade que o hidrogênio. Bom, fórmulas eletrônicas é quando eu mostro os elétrons. Fórmulas estruturais, eu vou simbolizar cada ligação covalente por um tracinho. Então aqui eu tenho uma ligação simples. Aqui eu tenho 2 tracinhos, né? 2 compartilhamentos, ligação dupla. Aqui eu tenho 3 compartilhamentos, 3 tracinhos. Ah, professor, pode formar 4? Não, tá? 4 não dá para ser feito. Posso fazer assim, né? Uma simples de cada lado. Posso formar 2 duplas ou ainda posso formar 3 simples. Aqui há elétrons desemparelhados. Aqui suas fórmulas moleculares. Cl2, O2, N2, H2O, CO2 e NH3, amônio. Bom, ligações covalentes normais. Quando na ligação covalente cada átomo participa com um elétron para a formação do par a ser compartilhado. Essa ligação chamada de ligação covalente normal. Então, eu tenho a ligação covalente normal, tá? E eu tenho a ligação covalente dativa, que é quando vai extrapolar a regra do octeto, tá? Seria o caso dos elementos que extrapolam a regra do octeto. Bom, propriedades das substâncias formadas por ligações covalentes. As substâncias moleculares são formadas por moléculas constituídas de um número determinado de átomos e podem ser encontradas em condições ambientes. Na fase gasosa, como o gás hidrogênio, H2, e o gás carbônico, CO2. Na fase líquida, como a água, H2O, e o álcool etílico, C2H6. E na fase sólida, como a sacarose, C2H22O11, e na glicose, C6H12O6. Esse tipo de substância apresenta geralmente pontos de fusão e pontos de ebulição inferiores aos dos compostos iônicos. Quando pura, não conduzem corrente elétrica. As substâncias covalentes são constituídas de átomos que, unidos por ligações covalentes, formam grandes redes cristalinas ou cadeias. São encontradas em condições ambientes na fase sólida, como no diamante, na grafite, ambos alótopos de carbono, nos cristais de quartzo e etc. Esse tipo de substância, às vezes denominadas de macromoléculas, como a celulose, C6H10O5, e no caso do polietileno, C2H4N. Esse N aqui, tá, pessoal, simboliza que essa molécula está se repetindo várias e várias vezes. Apresenta pontos de fusão e pontos de ebulição elevados. Compostos iônicos, compostos covalentes e compostos moleculares. Então, dei exemplo de cada um aí para vocês, tá? Vamos lá. Na classificação de compostos, quanto às ligações, a ligação iônica tem prioridade. Assim, basta que um composto apresente uma ligação iônica e ele já será classificado como iônico, não importando quantas ligações covalentes ele possa ter. Então, se o composto ele tiver ligações iônicas e ligações covalentes, a ligação iônica prevalece, e aí ele vai ser classificado como composto iônico. Um composto que é formado apenas por ligação covalente pode ser classificado como molecular ou covalente. O composto será molecular quando as ligações entre os átomos que constituem formam moléculas com aglomerados discretos. E será covalente quando não houver formação de moléculas. Nesse caso, há também um aglomerado de átomos, mas tal aglomerado é da ordem de 6 trilhões de átomos. Ligação metálica. Ligação metálica quando os elétrons da camada de valência se deslocam livremente entre os átomos metálicos, que momentaneamente formam cristais, cátions, envoltos em uma nuvem eletrônica. Então, a ligação metálica também é colocada como a ligação do mar de elétrons, tá? É quando o metal ele vai possuir elétrons, tá, livres para se movimentar por toda a sua estrutura. Então, nós temos aí exemplo de ligação metálica, tem aí tubos de cromo, tá? Como vai se dar a sua estrutura, os cátions e os elétrons livres podendo se movimentar em qualquer direção, tá? E algumas características, condutividade, então eles conduzem facilmente calor e eletricidade, maleabilidade, são facilmente transformados em chapas, e ductibilidade, né? Facilmente transformados em fios,
e possuem brilho característico. Propriedade dos metais: possuem brilho metálico, metais possuem brilho, são sólidos na temperatura ambiente, possuem altos pontos de fusão e ebulição, são bons condutores de eletricidade e calor, apresentam ductibilidade, podem ser reduzidos a fios. Para vocês terem ideia, 1 grama de ouro pode produzir até 5.000 metros de fios, tá? Fios estes mais finos do que um cabelo humano. Apresentam resistência à tração, em que as forças que tendem a alongar uma barra metálica, e apresentam maleabilidade, podem ser reduzidos a chapas e lâminas bastante finas. Aplicações das principais ligas metálicas: ouro 18 quilates, alianças, bronze, liga de cobre estanho, né? Confecção, por exemplo, de ferrolhos e dobradiças, latão, liga de cobre e zinco, então diversas peças, aço, liga de ferro com pequena quantidade de carbono e aço inoxidável, liga que além de ferro e carbono contém níquel e cromo, que dá esse tom de beleza. Bom, pessoal, nossa aula está acabando, tá? Segue a atividade do livro Praticando, páginas 406, 407, 408 e 409. Tenham todos bons estudos e até a próxima aula.